Imaginem a antiga Babilônia, no auge do seu poder. Seus muros, imponentes, seus jardins, lendários, eram um verdadeiro espetáculo para os olhos. A cidade era um centro de cultura, comércio e poder, atraindo pessoas de todas as partes do mundo. Um cenário digno de 1001 noites. As ruas eram cheias de vida, com mercados vibrantes e uma arquitetura que deixava todos maravilhados. E no comando de tudo isso estava Nabucodonosor II. Ele não era apenas um rei, mas um visionário que sonhava em tornar Babilônia a cidade mais grandiosa de todas. Um rei poderoso, que conquistou nações, expandiu o império e trouxe riquezas incalculáveis para seu povo. Suas campanhas militares eram lendárias, e ele era conhecido por sua estratégia e bravura. E era temido e respeitado em todo o mundo conhecido. Governantes de terras distantes vinham prestar homenagem, reconhecendo sua supremacia. Ele se achava invencível, como se fosse um deus na terra. Sua confiança era inabalável, e ele acreditava que seu reinado duraria para sempre. Sob seu reinado, a Babilônia prosperou. Grandes templos foram construídos, monumentos impressionantes erguidos, e a cidade se tornou um símbolo de poder e beleza. Tudo para fazer da cidade a mais magnífica do mundo. As construções eram tão grandiosas que pareciam desafiar o próprio tempo. Mas Nabucodonosor, apesar de toda sua glória, tinha um ponto fraco: seu orgulho. Esse orgulho, que inicialmente o impulsionou a grandes feitos, começou a nublar seu julgamento. Ele amava o poder, se embriagava com ele, e isso o levou a tomar decisões que nem sempre eram as melhores para seu povo. E no meio de toda a bajulação, acabou se esquecendo de que era apenas um homem. Cercado por aduladores, ele perdeu a noção de sua própria mortalidade, acreditando que seu legado seria eterno. Em sua sede de conquista, Nabucodonosor conquistou Jerusalém, levando muitos judeus como prisioneiros. A cidade sagrada foi devastada e o povo de Deus foi forçado a deixar sua terra natal, marchando em correntes para um destino desconhecido. E entre esses cativos estavam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram apenas adolescentes quando foram arrancados de suas famílias e de tudo o que conheciam. Eles eram inteligentes, talentosos, e por isso foram escolhidos para servir na corte da Babilônia. No palácio, receberam uma educação rigorosa, aprendendo sobre a cultura e a ciência babilônica. Aprenderam os costumes, a língua, se destacaram em seus deveres, mas nunca se esqueceram de quem eram e de onde vieram. Mesmo em um ambiente estrangeiro, mantiveram suas raízes e valores. Apesar de sua nova vida, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram fiéis a Deus. Em segredo, continuavam a orar e a praticar sua fé, mesmo sabendo dos riscos. Não se curvaram aos deuses babilônicos e, em segredo, oravam ao Deus de Israel. A pressão para se conformar era enorme, mas eles resistiram. Eles se viram diante de um dilema: como servir a um rei pagão sem trair a sua fé? A cada dia, enfrentavam desafios que testavam sua lealdade a Deus. Confiantes, se agarraram à promessa de que Deus os guiaria. A fé deles era inabalável e acreditavam que, independentemente das circunstâncias, Deus estava com eles, guiando cada passo de sua jornada. Nabucodonosor, cego pelo seu próprio ego, ordenou a construção de uma estátua de ouro. Uma estátua enorme, imponente, um símbolo de seu poder e glória, que ele queria que todos adorassem. Convocou seus governadores, ministros, oficiais, todo o reino, para mostrar a grandeza do seu império e deixar claro quem estava no comando. Nabucodonosor se via como o centro do universo, tinha perdido a noção da realidade, esquecendo que todo o poder que tinha vinha de Deus. Um decreto foi então emitido: todos deveriam se curvar e adorar a estátua de ouro,
e quem se recusasse seria lançado na fornalha ardente. O decreto ecoou por todo o reino, espalhando o medo como um rastilho de pólvora. Ninguém ousaria desafiar o rei, a punição era cruel demais. Mas, para Sadraque, Mesaque e Abednego, a escolha era clara. Eles não se curvariam a um ídolo, preferiam a morte a trair seu Deus. A música começou, e todos se curvaram diante da estátua. Todos, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles permaneceram de pé, firmes em sua fé, como uma rocha no meio de um furacão, chamando a atenção de todos ao redor. Levados à força diante do rei, Nabucodonosor, furioso, lhes deu uma última chance. Curvem-se ou enfrentarão minha fúria. Os 3 jovens, com a coragem de quem já não teme a morte, responderam: Nosso Deus é capaz de nos salvar, mas mesmo que ele não o faça, não nos curvaremos. Cego pela raiva, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, a ponto de as chamas consumirem os próprios soldados que se aproximavam. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e jogados no fogo. As chamas eram intensas, o calor, insuportável, mas a chama da fé em seus corações queimava mais forte. Eles caíram nas chamas, mas seus corações estavam em paz, pois sabiam que Deus estava com eles. Enfrentaram a morte com uma coragem que só pode vir de Deus. Nabucodonosor se aproximou da fornalha, e o que viu o deixou em choque dentro do fogo. 4 homens caminhavam, e um deles parecia um filho dos deuses. As chamas não os queimavam, eles não se feriam, estavam calmos, serenos, como se estivessem em um jardim e não no meio do inferno. Nabucodonosor, incrédulo, ordenou que os 3 jovens saíssem da fornalha, e para espanto de todos, eles saíram ilesos, sem um arranhão, nem mesmo o cheiro de fumaça em suas roupas. Diante daquele milagre, Nabucodonosor se viu forçado a reconhecer o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele, que se achava um Deus, havia desafiado o Deus Todo-Poderoso e sido humilhado. Diante de todo o seu reino, proclamou que o Deus dos hebreus era o único Deus verdadeiro e ordenou que todos o adorassem. Naquele dia, Nabucodonosor aprendeu uma lição valiosa sobre humildade. Ele, o rei poderoso, fora desafiado por 3 jovens e aprendeu que seu poder era limitado. Reconheceu a grandeza de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos a posições de destaque no reino. E com a mesma fé que os salvou da fornalha, governaram com sabedoria e justiça, honrando a Deus em tudo o que faziam. Sua história se espalhou como um exemplo de fé e coragem, mostrando que é possível servir a Deus mesmo em tempos difíceis. Eles nunca se esqueceram da lição que aprenderam na fornalha. Deus estava sempre com eles, e assim viveram suas vidas para a sua glória. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma inspiração para todos nós. Ela nos ensina sobre a importância da fé, da coragem e da lealdade a Deus. Nos mostra que Ele está conosco em todos os momentos, mesmo nas provações mais difíceis. É Ele que nos fortalece e nos dá a vitória. A história deles nos encoraja a permanecermos firmes em nossas convicções, não importa o que o mundo nos jogue. Devemos permanecer fiéis a Deus, pois Ele nos recompensará por nossa fidelidade. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego continua a nos inspirar nos dias de hoje. Eles enfrentaram um desafio imenso, uma fornalha ardente, mas mantiveram sua fé inabalável. Ela nos lembra que Deus é maior que nossos problemas, que Ele está sempre presente, mesmo nas situações mais difíceis e desesperadoras, que Ele pode nos livrar de qualquer situação. Quando confiamos nele,
encontramos força e coragem para enfrentar qualquer adversidade. Nos desafia a vivermos com coragem, com integridade, mantendo nossos valores e princípios, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos derrubar. Defendendo o que é certo, mesmo quando for difícil. A verdadeira fé se manifesta em nossas ações diárias, em como tratamos os outros e em como enfrentamos nossos próprios desafios. Sermos a luz de Deus em um mundo de trevas. Nossa fé pode iluminar o caminho para outros, mostrando-lhes a esperança e a salvação que Deus oferece. A história desses 3 jovens é um lembrete poderoso da fidelidade de Deus, que sempre está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais sombrios, que nunca nos abandona e está sempre pronto para nos salvar e nos dar a vitória. Ele nos guia, nos protege e nos dá a força necessária para superar qualquer obstáculo.